bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Chegamos no seu programa na TV Passo Fundo, programa Saúde, agora nesse ambiente maravilhoso oferecido pela Criare Personalité, ambientes planejados. Hoje a gente vai falar sobre dores, mas antes eu vou agradecer aos nossos patrocínios. Oficina de Vacinas Crianças e Adultos, Vitais, Centro Clínico Integrado, Ortodentes, Clínicas Odontológicas, Adriana Medeiros e Mano Escobar. Hoje eu estou com quem já é da casa, Dr. Diego Cassaldota. Tudo bom, doutor? Tudo bem. Hoje ele traz questões ligadas a dores que a gente não consegue aguentar no nosso dia a dia e que chegam a diagnósticos que precisam ser muito bem mais vistos, né, doutor? Isso mesmo. Vamos falar sobre implantes, estimulação modular, se eu errar, medular, né? Medular. São palavras bem da parte do doutor. Então, a gente quer saber mais sobre esse mundo. Vamos começar por aí. Sobre as dores, doutor, o senhor como neurocirurgião. Vamos lá, começar a desmistificar a dor e acabar com aquela história que me arrepia. Chegam os pacientes, doutor, já ouvi os outros, infelizmente, colegas e pessoas, né, disseram que não tenho o que fazer mais com a minha dor, que eu tenho que aprender a conviver com ela. Chega, não existe mais isso, né? Já a gente tem tratamento para dor, tem como investigar as dores e hoje em dia existe cirurgia para dor. Então são as chamadas dores crônicas intratáveis. Existem diversos tipos de dores, a gente classifica elas, temos que investigar, claro, né, diversos tipos de dor, tanto de cabeça quanto dor pélvica, dor da coluna, e tem tratamento, tanto medicamentoso quanto cirúrgico. Então a neuromodulação é qualquer coisa que a gente faça que vá agir no sistema nervoso para nós conseguirmos fazer esse sistema, né, trabalhar novamente de uma forma correta. A dor crônica é uma doença, né, já não é uma dor útil, porque a dor é útil. Se a gente não sente dor, é um problema. E existe uma doença em que a pessoa não sente dor. E muitas delas morrem, não sobrevivem. Porque, né, você imagina alguém que não sente dor. Pisa em cima de um prego, se machuca. É um reflexo que dá um sinal, né? Necessário. Exatamente. Você infecciona, inflama, a pessoa vai morrer de uma infecção por não estar sentindo a dor. Então a dor é fundamental, né? Ele é um sinal. Você coloca a mão numa chapa quente, vai tirar, você sabe que aquilo queima e vai aprender que não pode mais colocar aquilo. Vai colocar um ferro numa tomada, vai tomar um choque, você vai aprender que não pode colocar um ferro numa tomada. Então a dor é um aprendizado. Mas a dor crônica, ela passa a ser uma forma então de doença. O sistema nervoso começa a trabalhar de uma maneira errada. Existem células gliais e os próprios neurônios. Eu não vou aprofundar muito, que fica mais Sim, complexo. Para a gente entender, mas é que nem eu disse, é medular, é um implante, é uma neuromodulação, o senhor disse, né? Isso aí. É uma regulação daquela dor para amenizar ou consegue acabar com ela? Então, né, a gente tem que entender primeiro como que ela funciona. Essa dor aguda, ela nos avisa, né, esse reflexo medular, ele vai para o cérebro e o cérebro manda a gente tirar esse braço ou perna do lugar. Né? Isso é o reflexo da dor. A dor crônica, isso começa a se perpetuar e a medula fica enviando sinais para o cérebro de dor. E então, eu brinco, né, qualquer dorzinha começa a virar uma dorzona. E isso vira, dizer assim, uma cicatriz ali no cérebro. O cérebro de uma pessoa com dor crônica, ele é hiperestimulado. Então, por isso, né, as pessoas com dor crônica são mais sensíveis. E, às vezes, o próprio toque em certa região acaba causando dor. Né? Você deve ter ouvido falar, e as pessoas, às vezes, né, a gente chama de alodinia. Em vez de você sentir o toque, isso vira dor. Né? Em vez de você sentir um aperto, isso vira dor. Então são sensações, né, que ficam mais hipersensíveis, ou a hipersensibilidade mesmo. O toque de uma agulha, em vez de sentir aquela pontada fraca, vira uma pontada muito intensa. Então a gente tem que neuromodular para fazer diminuir essa sensação. Então isso é feito com medicações, terapias cognitivos comportamentais,
e neuromodulação invasiva. Aí que vem aquele trabalho que na Vitae vocês fazem, que é desde o psicólogo, psiquiatra, neuropsicólogo, né? E mais o neurocirurgião. Vocês trabalham global para identificar de onde vem essa dor, como tratar, o remédio não deu, o que vamos fazer, qual é a orientação. Porque o senhor sempre diz, fazer exercício físico não pode deixar de lado, mas às vezes não adianta o remédio, o antidepressivo, e aquela dor persiste, né, doutor? Exatamente. E tudo ligado com a nossa medula, com o cérebro, isso que a gente não pode esquecer. Quando o doutor me falou em implante, eu pensei que era, como ele é neurocirurgião, eu pensei, o implante vai na cabeça, né? Eu pensei. Também, olha isso. Então, o senhor faz implantes na nossa medula. É isso que a gente veio falar hoje sobre, porque assim, eu vou fazer 500 perguntas, se ele deixar eu vou perguntar sobre todos os casos, mas hoje vamos falar sobre a dor. Então, eu tenho que me policiar. A dor, doutor, como funciona esse implante? Em que momento você chega no paciente e diz agora não tem jeito, temos que fazer? A partir de que idade? Todas as idades? Não tem limite de idade, né? É só a questão assim do não a dor intratável. Então tem uma escada da dor que foi feita pela Organização Mundial da Saúde, eram 3 degraus, agora já existem mais até, que seriam analgésicos comuns, o Tilenol, a dipirona, né, que não vão fazendo efeito, aí se introduziriam os opioides fracos, o tramadol, depois opioides mais fortes, seriam morfinas, né, e a gente vai subindo nisso, né? Hoje a gente inclui outros tratamentos que são antidepressivos e anticonvulsivantes que a gente usa na dor também. Quando isso não está mais funcionando, então a gente começa com outros bloqueios, né? Infiltrações, pessoal. Então a gente vai subindo essa escala, né? Essa parte de desbloqueios que não tem mais nessa escada. Então quando esses bloqueios também já não funcionam, aí nós vamos partir para partes mais invasivas. Ou antes até o TMS, que a gente já comentou algumas vezes, né? Também está incluído antes de chegar nessa parte invasiva. Então nada disso deu certo, vamos partir para parte de cirurgias, que vamos falar depois então. Olha, ele está aguardando para seguir, a gente vai sair para os intervalos, mas a gente volta com outras informações hoje com o doutor, com as causas das dores e como podemos tratá-los. Vitae Centro Clínico Integrado oferece atendimento e cuidado individualizado através de uma equipe interdisciplinar comprometida e atualizada para restabelecer a saúde física, mental e social de cada um dos seus pacientes. O Centro Clínico oferece especialistas na área de neurocirurgia, neurologia, geriatria, neuropsicologia e psicologia. A infecção não escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice. Mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Com o seu programa Saúde aqui na TV Passo Fundo. Eu adoro os bastidores, porque a gente fica falando nas dores que a gente tem. Falei das dores nas costas, o doutor disse que tem tratamento, né? Toda semana eu tomo dipirona. Já tá virando um vício, não pode, né? Não pode. E aí começa o abuso de analgésicos que acaba piorando a dor.
principalmente a parte das dores de cabeça, né? O abuso de analgésicos transforma a dor, a enxaqueca, né, que a gente chama, que é numa cefaleia crônica diária por abuso de analgésicos, é o nome da dor. Nossa, apavorante então, já pelo nome, né? Dá para, né, tem que tratar e tem que evitar esse abuso de analgésicos. Então, isso que a gente falou antes daquela escada, né, tem esses bloqueios que a gente faz. Então, antes de chegar, né, hoje o foco sim mais na parte da neuromodulação invasiva, mas antes disso tem esses bloqueios que a gente deve fazer. Tem que fazer e melhora muito. Eu acho legal mostrando, o senhor agora, semana passada, fez procedimento, onde colocou um aparelho, tratamento de dor. Vamos falar sobre o tratamento de dor, então, e essas cirurgias que o senhor é mago. Então, tem essas neuromodulação invasiva. Então, essa neuroestimulador medular. Né? Agora, a gente tem 3 tipos que a gente faz. Ou o percutâneo, que é com catéter, a gente faz através de uma agulha na pele e coloca o catéter sobre a medula. Ou ele pode ser uma cirurgia aberta, que é chamado em placa, ele é mais grosso e coloca sobre a medula. Ou a neuroestimulação do gânglio da raiz dorsal. É um catéter menorzinho, que também percutâneo, e coloca na raiz dorsal. Eu vi que o senhor trouxe aqui um brinquedinho, aqui meus brinquedos. Aqui depois a caixinha também mostra aqui, cheio dos aparelhos mais antigos aqui, todos a evolução deles. E agora a gente chegou num menorzinho. Então, essa é um pedaço da nossa coluna, doutor. Isso, esse aqui é a coluna lombar. Tá. Então, esse é o gerador que fica implantado embaixo da pele, né, mais ou menos em cima do glúteo, que vai ficar implantado esse eletrodo. Né? Então, esse eletrodo, do gânglio da raiz dorsal, o que é esse gânglio? É essa parte aqui, ele é uma porção mais gorduchinha da raiz sensitiva. Nós temos a raiz sensitiva, que é a sensibilidade, e a raiz motora, que é o que dá o movimento. Então, né, a raiz motora a gente não quer utilizar, óbvio que vai te dar dor e movimentos, e a raiz sensitiva é que vai bloquear a dor. Com esse catéter, então, a gente entra com ele pela pele, e ele vai, né, nós vamos navegando pelo raio-x, e a gente Isso coloca... tudo tem uma câmera aí na ponta também, junto? Não, é através da radioscopia, né? Com raio-x a gente vai entrando e ele vai ficar aqui, vai ser meio difícil de colocar, vou colocar pelo lado errado, né? Por fora, só para mostrar onde fica. Isso, ele ficaria aqui em cima, né, dessa raiz que a gente chama desse gânglio. Que é a parte pensante aí, digamos, é por aí que passa todos os estímulos da gente. O estímulo sensitivo. Essa parte isso. Por mais isso que moderna. É tão importante. O outro, né, ficaria, vou tirar aqui só para brincar. É uma raiz na gente mesmo, né, doutor? Mesmo. O outro ficaria aqui no meio, né, que seriam os medulares. Ficaria mais nessa parte central. Tá? Então, a diferença deles é essa. Esse, então, da raiz sensitiva, ele nos dá mais possibilidades de tratamento, aquelas dores do chamado membro fantasma, as pessoas que têm que amputar e que ficam com aquela dor. As mulheres, principalmente, têm dor pélvica, mas não só mulheres, né? Os homens que câncer de próstata, alguma doença dessa parte baixa, intestinal, reto, então, que são dores pélvicas crônicas de difícil controle, também tem essa cirurgia com esse DRG, que é o nome, né? Que é gânglio da raiz dorsal, é a sigla em inglês. Então, a gente consegue fazer esse neuroestimulador. Que é a raiz, aquela que o senhor mostrou. Essa ali. Então, a gente coloca só 2 desses eletrodos, né? Seleciona a raiz de L1, que é chamada lombar, primeira lombar, e S2, que é a segunda sacral. Colocando nesses 2 gânglios, a gente consegue controlar essa dor pélvica. E aí, dependendo, né, cada local. Tem dor só na coxa. Essa que eu fiz, um paciente que fez cirurgia de varizes e teve complicações, ficou com dor na coxa. Então, eu coloquei ele em L2 e L3 e bloqueou a dor na hora já no teste. Varizes que já incomodava e o procedimento teve complicação da cirurgia. Estava 4 anos com dor, ele não conseguia tocar, caminhar mais, sofrendo. E no pós-operatório começou a socar assim, não tenho mais dor. Eu, não, calma. Olha só. Fiquei com medo de tanta dor que não dava para tocar nele. Sim, e ele mexeu. Já ficou, né, já sem dor. É fantástico essas
Eu ia falar isso. Que é muito fantástico. No terceiro bloco, vamos guardar as imagens para o terceiro bloco da cirurgia, porque a gente tem imagens muito bacanas que mostram bem o trabalho de vocês. Quanto tempo para se preparar para esse procedimento? Quanto tempo depois bom, o senhor já disse que é instantâneo, já a dor desaparece. Tem algumas, que nem alguma cirurgia a gente faz a chamada, o trial, o teste, né, para ver se vai funcionar, né? Nele a gente implantou, a gente faz com o paciente acordado, faz uma anestesia, uma sedação, né, daí a gente implanta o catéter, na hora da cirurgia mesmo a gente acorda ele mais e diz, aqui, tá sentindo? A gente já vai testando. E ele diz, não, isso, é bem aqui que tá bom. A gente deixa um gerador externo, né, como esse que eu mostrei, só que fica pro lado de fora da pele, e a gente vai testando. Ele nos primeiro dia já melhorou, então 3 dias depois eu implantei o gerador definitivo. Não, eu já vi que neurologista é engenheiro, mecânico. De tudo. É mago e é cientista, né? Que importante. Agora que lembrei também que o medular, que daí com aquele catéter maior, eles estão fazendo já para pacientes paraplégicos e tetraplégicos. Já tem pesquisas, né? Suíça, se não me engano, tem um grupo grande e já fizeram os pacientes ficar em pé e conseguir movimentar. É fantástico, a tecnologia está surgindo agora as pesquisas para isso. Então fiquem aí que a gente já volta com mais informações, mostrar como é que foi a cirurgia, a última feita agora, com toda essa tecnologia que você encontra aqui com o pessoal do Dr. Diego Dotza. Vitais Centro Clínico Integrado oferece atendimento e cuidado individualizado através de uma equipe interdisciplinar comprometida e atualizada para restabelecer a saúde física, mental e social de cada um dos seus pacientes. O Centro Clínico oferece especialistas na área de neurocirurgia, neurologia, geriatria, neuropsicologia e psicologia. A infecção não escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice. Mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Estamos de volta na sua TV Passo Fundo, no seu programa Saúde. Hoje a gente está falando sobre dores aqui com o Dr. Diego Dotza. E o legal é que a gente fica sabendo que tem como gente que vai ficar o resto da vida com dor, tem sim como organizar, melhorar, sanar, quase que 100% ou 100% algumas dores, né, doutor? Algumas sim, tem pacientes que a gente consegue, né, não é a maioria, mas nos estudos que se faz, né, sempre para liberar essa tecnologia, eles têm que ter no mínimo uma melhora de 50% da dor. Então, nos grandes estudos, a maior parte chega a 80%. Então, né, mais de 80% tem melhora de mais de 50% do controle da dor. E nesses Isso, seus sim, brinquedinhos, o senhor falou que tem um até para dor do câncer. Tem. A dor do câncer, esses neuroestimuladores medulares também têm utilidade, mas o que a gente mais faz, câmera 2, 3, 4, para qual eu vou,
Fica aí, doutor, que já estamos mostrando. Aqui, essa é a chamada bomba de infusão intratecal. Ela fica no abdômen, a gente coloca ela embaixo da pele e por esse catéter, esse ramo aqui, sai um catéter que vai dentro do líquor, aquele famoso líquido da coluna. Ele vai por baixo da pele e fica lá dentro. E a gente enche sempre depois por esse espaço. A gente pode colocar aqui diversas medicações. A morfina e o baclofeno são as medicações oficiais liberadas, mas aí off-label, que é chamado, os médicos fazem de tudo, né? Sim. Várias misturas e que dão certo para melhorar essa parte das dores oncológicas. Então, quando as dores não estão funcionando, não só oncológica, dores às vezes não oncológicas que a gente não consegue melhorar também com a neuroestimulação, a gente pode colocar essa bomba. E aí a morfina, nessa concentração, ela é 300 vezes mais potente do que a por via oral. Então você imagina, a pessoa às vezes está tomando 120 miligramas, né, de medicação, isso aí é 300 vezes uma dose menor, você coloca lá nessa bomba e ela fica circulando 24 horas por dia. Nossa, então, é qualidade de vida de verdade que a pessoa precisa ter, né, doutor? Para a gente não esquecer desses seus brinquedinhos aqui, todos o senhor falou para que servem? Esses aqui são, né, os mais antigos, modelos antigos aqui dos neuroestimuladores antigos, o tamanho que eles eram, e aí foram se modernizando e agora estão desse tamanho, né? Menorzinho. Isso tem que trocar de tempo em tempo, sim ou não? Ótima pergunta, sim. Eles existem dois tipos, tem os recarregáveis e os não recarregáveis. Os não recarregáveis, eles duram de 5 a 10 anos, dependendo de cada empresa e dependendo da energia que a gente gasta para fazer a dor melhorar. Óbvio, cada paciente depende da carga, aí são parâmetros que a gente usa, então gastar mais ou menos bateria. Aí tem vários tipos de onda também, que é bem mais complexo, não vem ao caso. E os recarregáveis, eles duram até 15 anos. Os recarregáveis como se fosse um celular. Você tem, né, um carregador, que você carrega ele na tomada, e depois por indução, você coloca em cima dele, né, de onde ele está implantado, e ele vai recarregando. Você leva às vezes 1 hora, 2 para carregar, e aí também depende da quantidade de energia que você consome, vai precisar recarregar o seu aparelho em torno de 3 dias, 30 dias, então é variável de quanto você está consumindo da energia. No final do segundo bloco, o senhor falou sobre a questão de utilizar esses instrumentos, essa técnica também em paraplégicos. Então essa agora descobriram, né, tratando dor, e nas pesquisas começaram com ratos, né, descobriram essa nova função, que com o estímulo, aí são pelas cargas, dependendo da energia que você usa, você conseguia fazer o músculo se contrair. Então aquela parte que eu tinha dito que a gente não queria utilizar na parte motora, que causaria um desconforto, nos pacientes paraplégicos ela é boa, porque daí você contrai a musculatura. Então, numa energia mais alta, acaba dando a contração para os pacientes que não têm movimentos. Então, já tem pesquisas com pacientes paraplégicos e até tetraplégicos, conseguindo fazer até eles darem passos. É a evolução da ciência. Agora eu quero ver o senhor na sua sala de operações da semana passada. Pode relatar esta operação? Também temos imagens, né, Bertocchi? Vamos colocar. Então, aí é todo preparo, a gente tem toda a equipe, né, que já vem nos acompanhando. Sempre a Adriana, a psicóloga, fica acompanhando junto o paciente, principalmente na fase de teste. Essa aí foi a parte do implante inicial, né, que era do teste, então do trial. Ela fica conversando com ele para deixar mais tranquilo, e é muito importante porque é um estresse, né, a gente funcionando ali então pelo raio-x que a gente mostra, né, é a chamada bainha que vai nos levar o catéter até a saída desse gânglio, né, é difícil de entender ali, mas dá para ver a parte mais central ali, é o pretinho mais no meio, que é essa bainha, e saindo na lateral lá, que é o eletrodo. Esse procedimento leva quanto tempo, doutor? Ele é bem variável, né? Dependendo, até o primeiro que a gente introduziu ali foi mais rápido.
Deu em torno até, foi de uns 15, 20 minutos, acho que foi. O segundo deu um pouquinho mais de trabalho, né? Então, assim, procedimento todo em torno de 1h30, 2 horas, às vezes pode durar mais, né? Então, depende da anatomia do paciente, né? Isso, como não tinha nenhuma lesão da coluna, foi até mais tranquilo, porque às vezes você faz essas cirurgias em pacientes que já sofreram algum trauma, fratura ou já tiveram cirurgia de coluna, então aí fica Agora um pouco mais difícil. Agora tem quantos dias já desse procedimento? O senhor já tem retorno do paciente? Ele teve alta agora no sábado, então pouquinho, mas está excelente, já está em casa. Se sentindo outra pessoa, doutor? Não, caminhando já bem, sem dor. Reclamando mais da incisão nas costas ali da cirurgia. Que faz parte, né? Faz parte, mas da coxa esqueceu já que tinha dor, né? E quem estava ali junto com o senhor na cirurgia? É a equipe transdisciplinar junto? Isso, né? Sempre eles e os auxiliares, né? Neurocirurgiões ali junto também para auxiliar durante o procedimento. O que a gente não pode deixar, o último recado do doutor hoje sobre essa estimulação, sobre esse implante, para o pessoal que sente muita dor em casa? Não deixe de procurar um médico para tratar a dor, né? Não fique achando que não tem solução e que tem que conviver com a dor. Isso não existe mais isso, né? Tem solução, né? Não quero dar esperança, às vezes não real, mas ao menos um mínimo de conforto dá para ter, né? Dá para melhorar a qualidade de vida, dá para a gente conseguir isso. E é nessa qualidade de vida que a gente sempre traz pautas importantes com os melhores especialistas, como o doutor Diego hoje conosco. Com certeza vai voltar, né, doutor? Vamos ir. Porque tem muita conversa ainda sobre neurocirurgia e toda essa parte que nos interessa muito. Mas vamos agradecer os nossos patrocínios. Oficina de Vacinas Crianças e Adultos, Vitais Centro Clínico Integrado, Ortodentes Clínicas Odontológicas, Adriana Medeiros e Mano Escobar. Voltamos a semana que vem com outra pauta. Nos assistam sempre e estejam aqui conosco, agora nessa sala maravilhosa do programa Saúde. Até a próxima, né, doutor? Até a próxima. Um abraço. Até mais.